Bom, então eu quero começar falando sobre dois jogadores contratados. O primeiro eu já tinha até comentado aqui dessa especulação, né? Do Val Soares, meio-campista que estava no Marítimo, passou no Curitiba. Ele, no caso, foi contratado então e eu já tinha comentado aqui que tinha conversas avançadas com um jogador de 26 anos de idade que atua aí como opção no meio de campo central, né? Estava por último no Marítimo, lá no futebol europeu, contando a temporada que ele chega em julho de 2022 até o final desse ano, né, de 2023, não jogou muito no Marítimo não. Foram apenas 23 jogos e um gol marcado pelo Curitiba. Ele até chegou a ter um destaque naquela campanha da Série B de 2021, que ele conseguiu acesso, né, com o Curitiba. Na ocasião, 45 jogos, 4 gols e 5 assistências, foi bem. Aí ano passado, no ano seguinte, né, que é ano passado também, de 2022, pelo Curitiba, 29 jogos, 2 assistências, algumas partidas na Série A. Não estava jogando com muita frequência, então foi lá para o futebol do Marítimo, não teve uma boa passagem. Já jogou também no Botafogo de São Paulo, no Internacional, acho uma opção interessante para o meio de campo. E o Paysandu de olho em vários jogadores que estavam fora, né, do país. Acho aí uma excelente opção, certamente, para o próximo ano. O meio-campista de 1,76 m, revelado aí na base do Internacional. Pode deixar a sua opinião também aqui embaixo nos comentários. Bom, mais um mês seguindo essa linha de raciocínio foi o zagueiro anunciado aqui, ó, o Carlão, ele que tem 22 anos de idade, zagueiro aí que joga pelo lado direito, 1,86 m, que estava no Almeria, lá da Espanha. Pelo que eu vi aqui, ó, os números dele, ele não jogou nenhuma partida nessa última temporada de 2022-2023, né? Porém, ele surge aí, no caso, como uma grande promessa no Náutico entre 2021 e 2022. Naquele período, pela equipe do Náutico, chegou a jogar 42 jogos, no total, somando os jogos de 2020, 50 partidas pelo clube, sempre sendo titular e teve realmente um bom desempenho, né? Um jogador que chegou a passar na base do Corinthians em 2021, naquela ocasião depois de ter disputado a reta final pelo Náutico da Série B, ele chegou a ser emprestado para o Corinthians, mas na equipe paulista jogou apenas alguns jogos pelo time de base, né? O time sub-20, não chegou a jogar profissionalmente não pelo Corinthians, o zagueiro Carlão, que logo depois então deixou o Corinthians, voltou para o Náutico, que era o clube que ele tinha esse contrato, e voltou, né, jogando bem em 2021 e a reta final de 2022 até ali, né, para o Almeria da Espanha. Fiquei curioso aqui para ver se ele jogou ou não, né, por essa equipe do Almeria. Não consegui achar aqui nem o número dele de jogos profissionais, mas acho uma promessa interessante. Certamente tinha alguns times brasileiros de olho, até o Náutico mesmo, né, que é o jogador, o clube no qual ele é revelado, poderia ter especulado essa opção, já que jogou bem pelo clube, é revelado aí por todas as suas categorias. Vale lembrar também que ele passou, além da base do Corinthians, do Fluminense também, em 2019, uma partida apenas pelo Fluminense no time sub-20. Então pode deixar a sua opinião aqui embaixo. O Paysandu, que se você for ver, né, acho que mais de 80% dos reforços até aqui estavam no futebol do exterior. Mais um chegando aí de fora, estava no Almeria, não vinha jogando muito. E também o Val Soares, que estava no Marítimo, lá de Portugal, não jogando muito também, sendo boas opções para o time no próximo ano. Estou curioso para ver essa montagem de elenco. Vale ressaltar o seguinte, né, para o próximo ano, certamente o Paysandu vai se reforçar ainda mais, mesmo já tendo uma base montada para esse ano. Porém, eu vejo o seguinte: ano que vem, o clube, quando terminar o estadual, antes de começar a Série B, que geralmente chega algumas cotas, né, de transmissão e tudo mais, que aí eu não ficaria surpreso de chegar alguns reforços, tanto de fora ou de destaques, né, dos estaduais pelo Brasil, de alguns times que não vão ter divisões. E o Paysandu, estando numa Série B, se beneficia demais disso, tá? Então acho que, apesar dos jogadores, né, chegando aqui, né, volantes, zagueiros, atacantes, serem boas opções, eu acho que os nomes mais de peso vão chegar a partir ali de abril, maio, quando começa, né, aquela reta final de estadual e o início da segunda divisão. Bom, mais uma informação aqui, ó, lá do portal Planeta do Paysandu, e informação do Lucas Rossava. O Paysandu tem interesse na contratação do Valber, ex-Guarani, para a próxima temporada. O portal destaca ainda que o Vila Nova e o Água Santa são os dois outros clubes interessados no atleta para o próximo ano. Ele que é um zagueiro de 26 anos de idade, tem 1,86 m, é destro, e nesse último ano jogou por 2 equipes, não teve uma grande sequência, mas teve alguns bons desempenhos, principalmente pelo Guarani no início do ano. Até a metade ele já tinha jogado 15 jogos e na reta final, né, da Série B pelo Guarani, com 12 partidas também nesse período. Ele pertence ainda ao Atlético Paranaense. Eu não consegui confirmar se o vínculo dele com o Atlético Paranaense vai até o final desse ano ou se ainda tem uma sequência, né, por exemplo, do Atlético ter esse empréstimo novamente do jogador ou não. Mas enfim, de qualquer forma, pode ser uma boa alternativa. Vou deixar os outros clubes no qual o zagueiro já jogou aí anteriormente
2022 no Grêmio Novo Horizontino, 29 jogos. 2021, 8 partidas pelo Vasco, também 11 jogos pelo Cuiabá. 2020 pelo Guarani foi bem nessa primeira passagem pelo clube, com 36 partidas naquela ocasião. No Atlético Paranaense, clube onde ele é revelado, onde chegou, né, melhor dizendo, em 2020, só jogou 6 partidas naquele ano em específico, na época com 22 anos de idade. Acho que pode ser uma boa alternativa também, tá? Porque nesse ano, apesar de ele ter jogado aí 27 jogos, ele não teve uma sequência maior, porque não chegou no Guarani desde o início do ano, né? Fora isso, já fez uma Série C do ano passado boa pelo Novo Horizontino, quando conseguiu acesso, melhor dizendo, quando jogou a Série B inteira, né, pelo Novo Horizontino, com 29 jogos, passou também anteriormente pelo Botafogo da Paraíba, clube no qual ele é revelado. 2019, um jogo apenas pelo Sport. Enfim, pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários. Você manteria o jogador? Você acha que pode ser uma alternativa, né? Estou curioso para saber o que vocês têm a dizer, né? Tanto desses nomes do Val, que eu trouxe aqui para vocês, o Val Soares, o Valber e o Marlon que não tem negociações, muito por conta desse encaminhamento para ele defender a equipe do Sport para essa próxima temporada, possivelmente um empréstimo, né, do Gil Vicente, que no caso adquiriu seus direitos econômicos por mais de 2 milhões de reais em 2022. Bom, então eu quero começar falando primeiramente, né, sobre o anúncio oficial do atacante Leandro, que eu vou deixar aqui para vocês esse anúncio que repercutiu bastante, né, muito por conta do jogador já ter jogado em vários times aqui do futebol brasileiro. Deixa eu só arrumar esse microfone aqui. Como, por exemplo, no Palmeiras, no Grêmio, enfim, e que estava há muito tempo fora do país, né. Ele tem 30 anos de idade, pode jogar aí de ponta direita, de segundo atacante, uma função mais centralizada também. Não acho ele um jogador ruim, tá? A grande questão é que ele voltou, né, para o Brasil agora, e que assim, não teve muito mercado, principalmente na Série A, que foi quando ele saiu muito bem em 2016 pelo Curitiba, foi por conta do problema físico que ele teve na temporada passada de 2023, que ele só jogou uma vez pelo Tóquio, no caso a equipe lá do Japão, onde ele vinha jogando há alguns anos e tinha tido bom desempenho. Ó. Ano passado só uma partida, então essa questão física pesou bastante, e se você for comparar o primeiro ano dele lá no Japão, no Tóquio, né, 2020, 14 jogos e 6 gols, 14 gols e 6 assistências em 37 jogos, depois 9 gols e 7 assistências, até 2022, quando ele já caiu um pouco de rendimento com 6 gols em 21 partidas. Jogador que passou aí pelo Palmeiras, passou também pelo Grêmio, enfim, o Leandro aí então que pelo Palmeiras jogou bem, 2013, 19 gols e 5 assistências em 42 jogos, passou pelo Santos em 2015 que não teve um bom desempenho, pelo Curitiba em 2016 conseguiu, né, dessa volta por cima, com 12 gols, 2 assistências em 48 jogos. Acho realmente o Leandro uma boa opção no mercado. Eu acho que o Paysandu foi esperto, né, porque é um jogador que fisicamente não viveu um bom momento no ano passado, mas que para os próximos meses, né, se ele recuperar essa forma física que ele tinha até pouco tempo atrás, até 2022, eu acho que é um atleta então para dar muito trabalho aí para as equipes adversárias. Enfim, vale lembrar também que é uma opção que pode fazer essas duas funções, tanto centralizado quanto também em relação a uma função aí pelos lados do campo, né? Então, ter um jogador com essa dupla versatilidade, eu acho que ajuda bastante. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, então, sobre o atleta. Vale lembrar também que o jogador, né, ele é revelado na base do Grêmio, fez aí toda a sua categoria de base pelo Grêmio, até que se destacou pela equipe nos anos de 2011 e 2012 pelo Grêmio, foram aí nesse período, né, 15 gols marcados, 6 assistências em um pouco mais de 75 jogos, até ele chegar no Palmeiras. Pelo Palmeiras, o melhor ano da sua carreira, que ele marcou 19 gols, né, e 5 assistências em uma só temporada. Vi vários portais como ESPN, Globo Esporte e tudo mais, repercutindo, falando desse anúncio, dessa volta do Leandro ao Brasil, muito por conta desse bom desempenho, né, naquele antigo Palmeiras ainda, que brigava muito mais na parte de baixo da tabela, mas que teve um papel importante nesses últimos anos. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo, o que você acha do Leandro, a sua opinião aqui vale bastante. Aqui sobre a contratação do primeiro jogador, né, que é um lateral direito, o Brian Borges, jogador então anunciado, vou deixar aqui para vocês, anunciado então nessa última quinta-feira pelo Paysandu, lateral direito de 27 anos, que estava por último no Grêmio Novo Horizontino, não vinha jogando com frequência nessas últimas, vamos colocar 2022 e 2023, né? Por exemplo, pelo Novo Horizontino nessa temporada, uma partida apenas na Série B e 9 jogos pelo Náutico no início do ano, né? Então realmente não conseguiu ter uma grande sequência. Ano passado no Náutico também, só 2 jogos, teve alguns problemas físicos, e os últimos anos que ele jogou como titular na própria equipe pernambucana, né, foram em 2020 e 2021, nesse período com 66 jogos, 4 gols e uma assistência, quando ele realmente conseguiu, né, ter uma boa sequência na sua carreira. Atleta então com boa rodagem, revelado na base
da Chapecoense, passou também pelo Concórdia, pelo Juventude, antes de chegar na equipe do Náutico. Acho uma boa opção, não acho ruim, foi uma oportunidade de mercado de um jogador que não vinha jogando com muita frequência nesses últimos 2 anos. É claro que pode ser arriscado, talvez, né? Porque ele não jogou com frequência em 2022 e mesmo tendo condições em 2023, ficou mais encostado, principalmente no Grêmio Novo Horizontino, nessa reta final da temporada. Mas enfim, se ele estiver fisicamente bem pro ano que vem, eu acho que é uma peça que pode agregar bastante à equipe do Paysandu. Pode deixar aqui embaixo nos comentários o que você tem a dizer a respeito do jogador. Só antes de dar uma... Bom, então eu já quero começar aqui com o primeiro, que é em relação ao lateral esquerdo Jefferson, tá? Anunciado aqui então nessa última quarta-feira. Vou deixar aqui os números dele para vocês. Atleta que estava no exterior, 29 anos de idade, pode jogar como volante e lateral esquerdo nessas últimas temporadas no CSKA Sofia, lá da Bulgária. Bons números que ele teve por lá, tá? Vou deixar aqui para vocês nessa última temporada europeia, que ele somou 28 jogos e 1 gol marcado. Ele é revelado pelo Internacional, onde começa aí na sua categoria de base, joga no Internacional, no profissional, 49 jogos, até que foi um bom número, né? Passou no Vitória em 2017 e foi muito bem pelo Vitória, 39 jogos e 1 gol, pelo menos jogou com muita frequência naquele ano, e foi, né, para o futebol europeu, onde ficou basicamente por 5 temporadas consecutivas no CSKA. Se você for somar tudo, né, foram mais de 140 jogos para essa equipe e no total marcou 4 gols e 4 assistências. É um cara aí que eu achei interessante para essa função de meio de campo. Se você for analisar, o perfil de contratações do Paysandu até aqui tem sido de atletas mais experientes e também que estavam no exterior. Eu achei excelente, tá? Até trazer aqui porque eu queria trazer um vídeo de algumas outras opções do futebol exterior. Se vocês quiserem também, pode deixar aqui embaixo. Tipo o Jefferson, né? Que é um bom atleta, mas que certamente se tivesse em outra equipe aqui do Brasil e tivesse feito uma boa Série C, uma boa Série B, estaria sendo mais visado, mas como estava no exterior, pouca gente, né, vai ter, no caso, especular esse atleta aqui. E foi o que o Paysandu fez. Achei sim uma boa contratação. Não é que ele seja velho, né, quando eu digo experiente, 29 anos, tá bem jovem ainda, mas já jogou a Série A pelo Internacional, pelo Vitória, e esses 5 anos, né, no futebol europeu, certamente aí tem uma bagagem interessante e eu acho uma ótima contratação para a Série B, pelo menos pelo nome, né, até aqui. Agora vamos ver, né, se vai render dentro de campo. Pode deixar a sua opinião também aqui embaixo nos comentários.